Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Renata Rios, consultora e palestrante das áreas de licitações e contratos, e hoje eu vim falar sobre um assunto muito importante com vocês para levá-los a uma reflexão de algo que causa um impacto nas contratações dos órgãos públicos, que é a orientação normativa da AGU número 101 de 2025 e está relacionada aos contratos por escopo. Para mim, particularmente, essa orientação é um equívoco, ela traz um entendimento equivocado, né? Tenho maior respeito pela AGU, indico a utilização tanto das orientações quanto dos modelos padronizados da AGU, mas entendo que há um problema aqui realmente na operacionalização desta orientação da AGU. Vamos lá. A orientação foi publicada no dia 8 de setembro agora de 2025 e ela estabelece que os contratos regidos pela Lei 14.133 de 2021 podem ultrapassar o exercício financeiro em que foram celebrados, desde que as despesas a eles referentes sejam integralmente empenhadas até o dia 31 de dezembro, permitindo-se assim a sua inscrição em restos a pagar. Esses empenhos estão relacionados aos contratos sob a ED, né, do artigo 105 da Lei 14.133. Olha só. Então, o grande problema que nós temos aqui é realmente em operacionalizar essa orientação normativa e também de casar, vamos dizer assim, essa orientação com a Lei 4.320, né, que é a Lei de Direito Financeiro que nós utilizamos no país, com a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Complementar 101. Então, a dificuldade que a gente tem é de fazer a interpretação conjunta dos dispositivos de todas essas leis. Bom, então, o entendimento dessa orientação, ela veio de um raciocínio que está atrelado lá ainda à época da Lei 8666. Lá na 8666, houve a orientação normativa 39 de 2011, e lá na orientação 39 de 2011, a AGU então entendeu que o caput do artigo 57 da antiga 8666 tinha esse norte, tá? Que ela está implementando agora para o artigo 105, ou seja, que os contratos regidos pelo 57 deveriam estar integralmente empenhados imediatamente. Então, confeccionou o contrato, pelo artigo 105, empenha-se na integralidade dentro do exercício. E o que não for liquidado, ou o que for liquidado e não for pago, passa para o exercício seguinte como restos a pagar. Bom, vejamos então. A questão envolvida aqui diz respeito a uma análise agora, através do parecer número 10 de 2021. Percebam, a orientação técnica foi efetivada agora em 2021, mas o parecer que embasou essa orientação, agora em 2025, né, a orientação da AGU é de setembro de 2025, mas o parecer que embasou essa orientação é lá de 2021. Aqui, para mim, já começa um certo equívoco. Por quê? Porque em 2021, o amadurecimento com relação à lei ainda estava muito precário, né? Conforme a gente vai estudando, a jurisprudência vai se consolidando, então a gente vai conseguindo ter um entendimento mais aprofundado, um entendimento melhor da legislação. Então, para mim, aqui foi o primeiro equívoco, né? Então, esse parecer, o parecer 10 de 2021, foi o que deu ensejo à orientação normativa, então, agora 101 de 2025. E então, esse parecer, ele fez uma correlação entre o caput do 57 na 8666 com o 105 da 14133. Vejam, não tem nada a ver, né? Trouxe aqui um trechinho do livro do professor Rony Charles, que ele fala o seguinte: a Lei 14.133 estabelece grandes evoluções relacionadas aos prazos contratuais, né, os prazos de vigência contratual, quando comparado com o regime anterior, não configurando relação entre os regimes.
Então, o doutrinador deixa muito claro que não há relação entre os regimes de vigência da 8666 e da 14.133. Bom, o que diz, então, a Lei 4.320 de 64 e a Lei Complementar 101, que para mim é onde nós temos os maiores problemas de conflito com esse entendimento. Vejamos. O artigo 35 da 4.320, ele determina que pertencem ao exercício financeiro as receitas nele arrecadadas e as despesas legalmente empenhadas. Ou seja, o que eu empenhar no exercício de 2025 é o que eu executo no exercício de 2025. O que é isso, pessoal? Princípio da anualidade orçamentária. Vamos lá. Bom, isso então significa que eu não posso empenhar uma despesa lá de 2025 aqui no exercício lá de 2026, aqui no exercício de 2025. O artigo 36, ele define que os restos a pagar, como são despesas empenhadas e não pagas até 31 de dezembro, né? E que então eles vão passar para execução no ano seguinte, no nosso exemplo aqui no ano de 2026. Ok. Vamos entender, então, o que trata a Lei de Responsabilidade Fiscal, lá no seu artigo 55, inciso 3, item B, a linha B. Ele condiciona os restos a pagar, à disponibilidade de caixa. Isso mesmo, eu preciso ter dinheiro em caixa para pagamento dos restos a pagar. Então, vamos lá, vamos entender uma questão aqui, que é um caso típico de contrato por escopo, e assim sendo contrato regulado pelo artigo 105 da Lei 14.133. Vamos imaginar que agora, tá, nesse mês de outubro, determinado órgão precisa empenhar um contrato de 5 milhões relativo a uma obra custeada com recursos da Caixa Econômica Federal. Bom, 5 milhões. Esse contrato, ele começa, então, a ter vigência a partir de outubro de 2025 até outubro de 2026. No exercício de 2025, a previsão, de acordo com o cronograma físico-financeiro desse contrato, é de execução de apenas uma etapa, e essa etapa está avaliada aí em R$500 mil. Pela Lei de Responsabilidade Fiscal, pela Lei 4.320, efetivamente, nós temos que empenhar no exercício de 2025 a primeira etapa, R$500 mil, e não 5 milhões, que seria o valor total do contrato, e é o que atende ao dispositivo aqui da orientação da AGU. Esse recurso, ao final do exercício de 2025, esses 5 milhões, no dia 31 de dezembro, eu não tenho essa disponibilidade no caixa do meu órgão. Por quê? Porque a Caixa Econômica vai liberando o recurso, a disponibilidade financeira, conforme a execução da obra. Então, como que o órgão vai cumprir com a Lei de Responsabilidade Fiscal? Com o artigo 55, inciso 3, a linha B, da Lei Complementar 101. Impossível, né? Porque nenhum órgão tem dinheiro sobrando a ponto de ter aí 4,5 milhões para guardar para um exercício futuro. E aí, pessoal, ainda temos um outro detalhe importantíssimo aqui que, a meu ver, passou totalmente batido aí no parecer da AGU. O Decreto Federal número 93.872 de 1986, no seu artigo 27, ele é muito claro quando ele fala: deve-se empenhar em cada exercício apenas a parcela a ser executada. Percebam, então, esse decreto está vigente, ele é de 1986 e ele está vigente. Então, ele é de cumprimento obrigatório também. Parece que passou batido, né? Bom, então, pessoal, fazendo só uma retrospectiva, a orientação normativa da AGU 101 de 2025 estabelece que contrato por escopo do artigo 105 da Lei 14.133 deve ser empenhado na sua integralidade no exercício em que ele foi firmado. Ao término do exercício, passa como restos a pagar para o exercício seguinte o saldo contratual. A contestação aqui do nosso vídeo é que esse posicionamento contraria a Lei 4.320, a Lei Complementar 101 e o Decreto Federal 93872 de 1986,
e, por via de consequência, é de impossível operacionalização. Tá bom? Um grande abraço para você que me acompanhou até aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Vamos fomentar essas discussões nos nossos órgãos, sabendo que a AGU para órgãos municipais, estaduais, não tem um vínculo, né, obrigacional, ninguém está obrigado a seguir, mas eles são referência nacional, né? Então nós temos a AGU como uma referência, mas nesse ponto aqui eu deixo o meu recado, que na minha visão realmente é um equívoco. Aqui no meu estado, no Mato Grosso do Sul, inclusive nós fizemos através de um assessorado, de um município assessorado nosso, uma consulta formal ao Tribunal de Contas do Estado sobre qual seria o entendimento do Tribunal de Contas a partir dessa orientação normativa da AGU, certo? E estamos aí ainda aguardando o retorno dessa solicitação de parecer, dessa solicitação, dessa consulta ao tribunal, certo? Então, se esse conteúdo foi útil para você, se inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, porque nós publicamos vídeos aqui no meu canal do YouTube, toda semana, no mínimo 2 vídeos por semana, com conteúdos relacionados a licitações e contratos administrativos. Um grande abraço, pessoal!